O tema da mensagem dessa noite é o amor de Deus. Repita comigo, o amor de Deus. Acompanhe comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Feche a sua Bíblia, coloque no seu lugar. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar na tua casa nesta noite. Te louvamos, meu Deus, por todos aqueles que nos acompanham, os que estão aqui, aqueles, meu Deus, que estão acompanhando de casa. Senhor, que a tua palavra venha falar a cada coração. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Usa os meus lábios, ó Pai, para falar da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale, Senhor. Usa, meu Deus, a minha vida, meu Deus, para falar daquilo que o teu Espírito Santo quer falar à tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor e base para o amor de Deus. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Que todo cristão precisa saber de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. De falar o versículo tem que saber o endereço, de falar o endereço precisa saber o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. O amor incondicional, o amor que sofreu tudo que foi necessário sofrer. O amor da maior doação que foi feita na história da humanidade. O amor para levar a sua igreja a ter o acesso à vida eterna. O amor que Deus tem para que o seu povo alcance a salvação. Esse é o grande amor de Deus pelas nossas vidas. E o amor de Deus foi um combinado que Ele fez com o Filho e com o Espírito Santo, lá na fundação do mundo, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós pudéssemos entender a nossa humanidade, e nós pudéssemos reconhecer o quão dependentes nós somos, e pudéssemos ter acesso aos céus. Nós cantamos louvores aqui que são o tema dessa mensagem, e eu estava até falando com a pastora, minha esposa, em casa, e eu passei a tarde estudando uma palavra e elaborando, e deixando ela toda pronta, está toda elaborada. E aí eu fui tomar banho. E aí Deus falou assim para mim, essa palavra você não vai pregar hoje. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Está tudo pronto. Essa palavra não é para hoje, essa palavra é para tal dia. Eu falei, tá bom Deus, entendi, sim Senhor. Mas o que o Senhor quer que eu fale nessa noite? Aí Deus falou assim, o amor de Deus. Eu falei, Deus, é um tema muito bonito esse. Muito obrigado, lindo esse tema. E foi essa minha conversa com Deus no chuveiro. Muito lindo esse tema. Muito bom. Como é que o Senhor quer que eu comece? E Deus foi falando. Eu falei, Deus, é simples assim? Somente isso? Ele falou, só isso. E como é que o Senhor quer que eu termine? E Deus foi passando toda a mensagem, a direção da mensagem. Saí do chuveiro, de toalha, peguei o celular. Falei, Deus mandou eu pregar outra coisa, amor. Ela falou, então tá bom. Então faz, né? A gente aprende a ouvir a voz do Senhor. E isso é com o tempo. Como eu falei que todo crente precisa ter esse versículo na ponta da língua. E às vezes a gente não tem. Eu tenho bastante dificuldade de salvar o endereço, de decorar o endereço do versículo.
É difícil para mim, então eu preciso me esforçar além do normal, para eu poder decorar onde é que está escrito. Eu sei o que está escrito, mas aí me pergunta, falo, meu Deus, vamos lá, está escrito mais ou menos em tal lugar, e eu começo a buscar, eu encontro, mas para eu saber de cor, eu preciso me esforçar. E para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos esforçar também. Tudo no reino de Deus é conquistado por esforço. Falar para quem está do seu lado, o reino de Deus é conquistado por esforço. Porque senão, não teria valor. Senão, não teria graça. Porque aquilo que a gente ganha de mão beijada, normalmente a gente perde rápido. Não é assim? A gente vê pessoas aí que ficam milionárias da noite para o dia, recebem uma bolada de fortuna, de dinheiro, recebem um dinheirão, e daqui a um tempo não tem mais, acabou, sumiu, desapareceu, porque a pessoa não teve aquele gosto da conquista, não teve o esforço, caiu no colo. Mas quando nós conquistamos, nós batalhamos para conseguir, quando nós nos esforçamos, aí a vitória ela tem um gosto diferente. A conquista ela tem um sabor especial. É diferente. É diferente. Eu tenho certeza que você já ganhou alguma coisa de mão beijada. Eu quando era criança eu ganhava muitos carrinhos. Até os meus 3 para 4 anos de idade. Meu pai tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele me dava carrinho de presente toda semana. Eu tinha uma caixa, essas caixas de fogão, cheia de brinquedo, tinha brinquedo lá no plástico, porque eu não valorizava. E aí meu pai perdeu tudo, ficou sem nada, zero. E aí vieram tempos difíceis, e aí não tinha carrinho, não tinha brinquedo, e aí qualquer coisinha que eu e meu irmão a gente ganhava, é até aniversário dele, hoje ele está assistindo. Qualquer coisinha que a gente ganhava tinha um valor tão grande. E às vezes a gente precisava esperar um bom tempo para os nossos pais conseguirem comprar alguma coisa para a gente. E a gente ficava ansioso esperando. E às vezes a gente ficava ali apurrinhando meu pai, minha mãe, para a gente conseguir conquistar algo. Na verdade a conquista era o cansaço, mas meu pai não era vencido pelo cansaço, ele se convencia que ele precisava dar, e levava tempo, e era difícil. Eu lembro da minha bicicleta, a minha e do meu irmão, a gente levou mais de 2 anos para ganhar uma bicicleta, porque meu pai ele se esforçou, minha mãe se esforçaram, economizando durante todo esse tempo para conseguir dar uma bicicleta para mim e para o meu irmão no Natal. Foi difícil, e aquilo para nós valia ouro. Então quando há uma espera, quando há um processo, nós valorizamos aquilo que vem na nossa mão. Quem respeita o processo, alcança o sucesso. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, estamos passando por determinados processos. Cada um aqui está passando por um processo diferente. Cada um no seu nível, na sua intensidade, nas suas lutas, nas suas disputas, nas suas vitórias. Mas quando você passa pelo processo, o sucesso ele vem consolidado. Ele vem consolidado. E o que isso tem a ver com a salvação? Jesus ele deu a vida dele por amor a mim e amor a você. Por amor a cada um de nós. Ele se entregou. Nós cantamos aqui. Ele se entregou. Uma história de amor. Ele deu a sua vida para que a gente pudesse hoje estar aqui. Porque se Jesus não tivesse entregado a sua vida, o mundo seria hoje completamente diferente. Eu não consigo sequer imaginar
como seria esse mundo em que nós vivemos. Mas seria muito diferente. Qual é a importância de Jesus para o mundo? Começa de um homem que dividiu o tempo em duas partes: antes de Cristo, depois de Cristo. E toda a humanidade vive debaixo desse tempo, dessa contagem. Nós vemos o quão importante Jesus é para o mundo todo. E agora imagine de forma individual, para a minha vida, para a sua vida. O plano de salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para salvar as nossas vidas, para nos resgatar do mal, para dar a nós o direito de entrarmos na eternidade. Em Lamentações de Jeremias, abra sua Bíblia lá, Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As nossas vidas permanecem intactas, nós continuamos de pé todos os dias, como foi ministrado aqui, a graça, o favor que Deus nos dá, que nós não merecemos. A graça é aquilo que Deus nos concede, mas que nós não merecemos receber. Olha isso. Quem aqui tem filho teimoso? Ou já teve um filho que era teimoso algum dia? Tem gente dando pulo da cadeira. E às vezes o filho teimoso, o filho birrento, ele não merece o presente, não é assim? É ou não é? Pai, mãe, é ou não é? É. Não merece. Mas chega o dia do aniversário, chega o Natal, chega o dia das crianças, o que a gente faz? A gente dá um presente. A graça do Senhor é maior do que isso. É muito maior. Nós não merecemos a dádiva do amor de Deus, mas Ele nos dá. Porque a misericórdia dele é sem fim. A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O que é ser consumido? É a nossa vida acabar, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, por causa das nossas birras, por causa da nossa teimosia. E às vezes a gente está dando murro em ponta de faca, e Deus está vendo e Ele não pode fazer nada, porque Ele nos deu o direito de tomarmos as nossas decisões. Mas as misericórdias dEle não têm fim. As misericórdias dEle se renovam. E aqui Jeremias ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se da sua história, de onde você veio, o que você passou na vida, como é que foi a sua vida até aqui. Reconheça a sua história, honre a sua história, honre a história que Deus construiu para você até aqui. Pastor, mas eu nem conhecia Jesus. Mas Ele estava cuidando de você. Em todo momento Ele estava cuidando de você. Não passou um dia sequer sem que Ele te observasse. Não passou um dia sequer sem que Ele olhasse para você e derramasse da misericórdia dEle. Não passou um só momento. E eu me lembro que eu conheci Jesus com 21 anos de idade. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus,
E às vezes as pessoas falam que todo mundo conhece Jesus. Eu não admito esse tipo de coisa. Não conhecem, ouviram falar, ouviram a respeito de um Jesus que um dia morreu numa cruz, que fica pendurado nos departamentos, nos órgãos públicos. Esse não é o Jesus que nós conhecemos. Para começar, ele não está pendurado. Imagina se ele morresse enforcado, ia ter uma forca em cada departamento. Imagine se houvesse arma de fogo na época, ia ter uma arma pendurada em cada parede. Falta entendimento. Falta entendimento. Mas esse era o Jesus que eu conhecia. Um homem que havia morrido numa cruz. E só, era até aí o meu conhecimento de Jesus. Não passava disso. E no ano de 1999, eu ouvi pela primeira vez de um Jesus que havia morrido, mas era pela minha vida. Era por amor a mim. E aquilo me deixou assustado. Eu falei, para que alguém morreu por mim? Para quê? Mais de 2000 anos atrás, por que alguém deu a sua vida por mim? Para que esse desperdício? Você vê que minha vida estava nem aí, né? E esse Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. E esse Jesus subiu aos céus. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Um dia voltará para buscar o seu povo. Um dia voltará para buscar você. Você precisa se lembrar de tudo que aconteceu na sua vida e reconhecer o agir do Senhor na sua vida. Mas pastor, o senhor só conheceu Jesus com 21, e antes disso ele cuidou de mim. Mesmo eu não sabendo quem ele era, mesmo eu tirando sarro dos crentes, mesmo eu desrespeitando as pessoas que carregavam a Bíblia debaixo do braço na rua, mesmo assim, ele cuidou de mim. E depois de um tempo eu comecei a enxergar o agir dele na minha vida. Eu pude perceber o cuidado que ele teve comigo durante toda a minha vida, mesmo eu não ligando para ele, mesmo eu não sabendo do sacrifício que havia sido feito, mesmo eu não me importando, ele se importou. Ele se importou comigo. O Senhor, ele se importa com você. Talvez você tenha dito em algum momento da sua vida que ele não liga para você, que ele não sabe quem você é. Lê do engano. Ele sabe muito bem quem você é. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece e ele tem um plano perfeito para a sua vida. Ele conhece tanto você, que ele trilhou um projeto de vida para você. Como o pai e a mãe sonham com uma carreira para o filho, como um pai e uma mãe sonham que os filhos se deem bem na vida, que eles cresçam, que eles avancem. Como a pastora falou aqui, essas crianças são as que vão além dos nossos passos. Essas crianças são as que vão alcançar os lugares que nós não alcançamos. Porque nós sonhamos isso para os nossos filhos. Será que esses filhos nossos, eles vão trilhar um caminho que nós estamos planejando? Será? Ou vai chegar um momento que eles vão falar assim: pai, mãe, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero fazer outra coisa. Não é assim que acontece? Deus, ele trilha um caminho para nós, que ele é perfeito, não tem falhas, não tem erros, não tem amarguras. Pastor, então por que eu sofro com um monte de coisa? Porque ele nos dá a liberdade da gente tomar as decisões. Fala para quem está do seu lado: você tem o poder de tomar a sua decisão.
fala para uma pessoa: você tem o poder de tomar as suas decisões. Pastor, então como é que eu posso acertar? Como é que eu posso errar menos? Consultando o Senhor, perguntando para Ele o que fazer, falando com Ele. Pastor, mas vão achar que eu sou louco. Eu falei: então, vão achar que eu sou mais doido, porque Deus fala comigo no chuveiro. Fala assim: meu pastor é mais louco que eu, então vou nessa também, está tudo certo. Vai nessa onda, gente, vai nessa vibe, vai dar certo. Pergunta para Deus: Deus, que decisão eu tomo aqui? Veio isso na minha mão, o que eu faço, Deus? Como é que eu faço aqui? Tá esse negócio para eu resolver, como é que eu resolvo? Me dá a direção. A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus nos dá a direção em tudo. O Espírito Santo fala aos nossos ouvidos como nós devemos fazer. Pastor, eu vou ouvir vozes. Aí está ficando mais doido o negócio. Se você começar a ouvir, comece a se questionar: é Deus que está falando mesmo comigo ou é coisa da minha cabeça? É Deus mesmo que está falando? Ou isso eu estou inventando aqui na minha cabeça para eu tomar a decisão que eu quero? Pergunta, questiona. Você é livre para isso. Se você quer tomar a melhor decisão, pergunte. Deus, é o Senhor que está falando comigo? Senhor, fala de um jeito que eu entenda que é o Senhor. E Deus, Ele vai te tratar com todo o amor. O amor de Deus cuida de cada um de nós. O amor dele não é pequeno. É igual um filho que vai para o pai e para a mãe e fala: pai, mãe, como é que eu faço tal coisa? O pai e uma mãe, quando o filho vem perguntar, parece que a gente entra em êxtase. Quando o filho pergunta para a gente: o que eu faço? Fala: meu Deus do céu, a gente para tudo, senta com o filho. Fala: não, você vai fazer assim, assim, assado. Não é assim? É ou não é, pai e mãe? A gente sente prazer em ensinar o filho, a filha, como fazer. É um negócio de doido. Agora imagina Deus, quando você pergunta para Ele: Deus, como é que eu faço? Imagina o tamanho do prazer de Deus em te dar a direção, em saber que você quer saber dEle como é para fazer, em que você quer saber dEle qual é o plano que Ele tem para a sua vida, que você quer saber dEle qual a melhor decisão a tomar, qual é o próximo passo a dar. Deus sente prazer em ensinar os seus filhos. Ele é o maior pai, Ele é a maior mãe, Ele é que cuida de tudo. E quando nós podemos reconhecer isso, meu Deus, é tremendo, porque a gente começa a ter a direção para todas as coisas, a gente começa a compreender que caminho nós devemos trilhar. E uma das coisas que o Senhor, Ele fala a nós, uma das coisas que o próprio Espírito Santo, Ele incomoda os nossos corações, é com relação ao nosso comportamento, com relação à nossa vida, aquilo que nós fazemos, que pode atrapalhar o nosso futuro, que pode atrapalhar a nossa carreira, que pode atrapalhar os nossos relacionamentos. O Senhor se preocupa com tudo. Abra a sua Bíblia, lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confessar. Quando nós confessamos os nossos erros, nós reconhecemos que nós somos pecadores. E o versículo anterior diz que se nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando. Se nós dizemos que nós não pecamos, que nós não erramos, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, todos somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos necessitam, carecem da graça do Senhor. A graça, aquele favor que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Todos nós pecamos, todos nós erramos e todos nós necessitamos do favor do Senhor. Todos nós precisamos do agir dEle na nossa vida. Todos nós precisamos que Ele perdoe os nossos pecados. Todos nós precisamos que Ele limpe as nossas vidas de toda impureza. Pastor, que impureza é essa? Aquilo que suja a gente. A impureza é aquilo que nos deixa imundos. A palavra diz que a nossa justiça, olha só, a nossa justiça, ela é como o trapo de limpar chão, como pano de limpar chão. Quem aqui já comprou um pano branquinho no mercado? Vai, pecador, levanta a mão. A gente já comprou aquele pano branquinho, limpinho, e aí leva para casa e passa no chão, passa para lá, passa para cá, esfrega aqui, limpa ali. Aí você vai lavar, põe na água sanitária e lava, esfrega e põe para bater. E aí você pega aquele pano e ele está perfeito? Sempre fica alguma coisa. Essa é a nossa justiça. Por mais que a gente se esforce com as nossas próprias forças, por mais que a gente tente lutar com as nossas próprias forças, sempre vai ser um pano de limpar chão. A gente nunca vai conseguir chegar ao resultado que a gente precisa, o resultado que a gente quer chegar. Mas de que forma a gente vai chegar? Dependendo do Senhor, sendo dependentes dEle. É dessa forma que a gente consegue alcançar o favor dEle. É nós declararmos que nós dependemos dEle em todas as coisas. É declarar que nós dependemos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. É a gente falar: Senhor, eu preciso do Senhor acima de tudo. Eu preciso do Senhor na minha vida, pois eu não consigo dar o próximo passo se o Senhor não cuidar de mim. Eu não consigo dar o próximo passo se o Senhor não me der a orientação que eu preciso. E assim precisa ser a nossa vida. Todos os dias, ao acordarmos pela manhã, falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu nada sou, mas contigo, com o Senhor, com o Senhor eu tenho força para tudo. Com o Senhor eu vou derrotar gigantes. Com o Senhor eu vou saltar muralhas. Com o Senhor ninguém vai parar na minha frente, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Em Ti eu confio, em Ti eu espero, em Ti eu dependo. Mas você precisa falar: Senhor, eu dependo de Ti para tudo. E Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te honrar no meio dos homens, Ele vai te exaltar no meio daqueles que zombam de você. É com o Senhor. A receita está na sua mão aí, ó. Tem um livro da vitória na sua mão. Esse aqui, ó. É só você aprender. É só você aprender. Aprenda do Senhor e viva o melhor que Ele tem para a sua vida. Aprenda do Senhor e desfrute
tudo aquilo que o Senhor pode te dar. E o Senhor fará sobressair a sua justiça, como o sol ao meio-dia. O Senhor fará com que a luz brilhe no teu rosto. O Senhor fará prosperar os seus caminhos. O Senhor fará com que você tenha sucesso em tudo aquilo onde você colocar as suas mãos.